E agora, quem que vai pra luta? Quem que vai reinar no Brasil? Será que vai ter algum candidato novo? Ou será que algum deles vai novamente assumir a cadeira do presidente? Ou será que algum outro candidato, algum outro partido vai aparecer? Então, bom, vamos aos candidatos. O PT, já não podendo mais apostar no Lula, investe na ministra da Casa Civil durante o governo Lula, que é a senhorita Dilma Rousseff. O PSDB volta com o José Serra para a batalha. Bom, o PT dessa vez se coliga com o PMDB, então o PMDB sai do PSDB para se juntar com o PT, colocando o seu vice, colocando como vice um PMDB, que era o senhor Michel Temer. Aí vamos à aparição do nosso personagem, que vai ser relevante no futuro. Bom, então, é uma luta acirrada. Agora nós temos os três de novo pela briga do poder. Dilma e Temer versus José Serra. Vai acirrado novamente, vai para o segundo turno. E aí quem leva a melhor são a Dilma e o Temer. Bom, a Dilma governa, né? O Temer como vice, não pode fazer muita coisa. E vai. Bom, você lembra que eu falei que a bomba ia explodir na mão de alguém, né? Então, explodiu. Em 2013, bom, antes de mais nada, durante o governo Lula, foi escolhido como sede tanto da Copa do Mundo como das Olimpíadas o Brasil, durante o governo Lula. Então, foi feito um investimento muito alto na estruturação do Brasil para suportar as Olimpíadas que iam ser no Rio de Janeiro e a Copa que ia ser meio que rodando no Brasil inteiro. Então, foi gasto uma grande quantia de dinheiro. E, na verdade, assim, considerando que é o Brasil, gente, tem muito político corrupto no Brasil, foi um berçário de elefantes brancos. Então, foi um caos, assim, foi dinheiro indo para todos os lados. E o Brasil já estava começando uma crise, já estava começando a afundar. As pessoas que viram um pouco de segurança durante o governo Lula começou a perceber que as coisas estavam se ruindo por debaixo. E aí, além disso, o governo começou, não o governo necessariamente da Dilma, mas o governo, digamos, legislativo começou a também trazer insatisfações para a população, que dessa vez, visto que, como estourando como limite, a criação de uma PEC que diminuía o poder do Ministério Público, que dificultava bastante investigações, inclusive em casos de corrupção. Então a população indignada toma a liderança de novo e vai para as ruas, liderados principalmente por estudantes. Então nós tivemos as maiores manifestações de rua no Brasil desde a época do governo Collor, que era há 20 anos atrás, já há 20 anos atrás. Então fomos às ruas, né, inclusive eu, fomos às ruas batalhar pela melhoria do Brasil, anticorrupção. Na verdade, não foi necessariamente para ser contra a Dilma, foi mais contra a corrupção mesmo e contra essa situação da Copa. E na verdade, foi às beiras da Copa, foi durante as Copas da Copa das Confederações, que foi um ano antes da Copa oficial. E aí foi uma batalha. Bom, de qualquer forma, em 2014 aconteceu a Copa e foi razoavelmente, nós tivemos uma performance razoavelmente boa, digamos, quanto país, exceto um incidente em Belo Horizonte, de um viaduto cair pouco antes do jogo do Brasil versus a Alemanha, que inclusive foi vergonhoso, foi em Belo Horizonte também, tinha que ser. Mas deu tudo certo no final das contas. E aí, em 2014 mesmo, nós tivemos 1000 acontecimentos, inclusive, primeiramente, antes de mais nada, a Operação Lava Jato. Assim, o início épico da Operação Lava Jato. Bom, o que foi a Operação Lava Jato? Foi uma série de investigações relacionadas à Petrobras, que envolvendo corrupções, que acabou descobrindo-se que tinha uma grande parte do corpo político atuante brasileiro envolvida. Tipo, uma grande parte. E aí tá saindo, varrendo todo mundo. Bom, em 2014 ela ainda estava no início, estava pegando o pessoal mais relacionado ao Petrobras mesmo, mas foram descobrindo uma série de outras pessoas. Segura a informação. 2014 ainda, nós temos as eleições em outubro. Então acontece muita coisa. E aí vamos novamente para a batalha. Quem vai ser? Bom, novamente, embora o início da Operação Lava Jato, as manifestações e a situação do mensalão, que já deixou o governo
petista oscilado, embora tudo isso ainda voltar. A Dilma ainda volta para tentar o segundo turno junto com o Temer. E o PSDB volta a investir volta para a luta também. Dessa vez o PSDB tem uma carta na manga. O mais novo presidente do PSDB, que é Aécio Neves. Aécio Neves não é nada mais, nada menos do que o neto de Tancredo Neves, o primeiro presidente da nossa história. E ele era jovem na época estava no início da carreira política, jovem na época da morte do avô dele, foi ganhando força enquanto Lula estava como presidente, e Aécio Neves ganhava força como governador de Minas Gerais, depois, durante o governo Dilma, senador, e agora veio para a batalha da presidência a 1000 contra a presidente Dilma, até então presidente Dilma. Então, PSDB, PMDB e PT na luta novamente, só que dessa vez nós temos outro personagem para poder desenrolar, o senhor Eduardo Campos. Eduardo Campos era de um outro partido, que eu esqueci qual que é, PSB, sei lá, não sei. E, dadas as circunstâncias, o pessoal não estava exatamente satisfeito com o governo Dilma, dada toda essa história. E o Aécio Neves também não dava indícios de que ele era um santo. Principalmente os professores e os jornalistas aqui em Minas Gerais vão poder afirmar isso. Então, de certa forma, as pessoas também estavam desgastadas dessa briga PSDB versus PT. Então, estava meio oscilante. Então, por mais que eles fossem candidatos fortes, uma presidente em reeleição, um candidato muito forte do PSDB, as pessoas ainda estavam oscilantes. E quem sabe uma terceira opção fosse necessária? Quem sabe uma terceira opção poderia se destacar dessa questão. E aí veio Eduardo Campos, que era bem aparentado, falava bem, e tinha um porte de um candidato que poderia lutar contra esses dois. E aí vem Eduardo Campos com tudo para assumir o terceiro lugar na disputa. Porém, durante um voo do candidato à presidência, o avião cai, matando todos que estavam na tripulação, inclusive o Eduardo Campos. Então, o que antes poderia definir um novo rumo para a política brasileira, um novo candidato, assim, uma nova pessoa para poder arriscar a presidência do Brasil, volta novamente os holofotes para PSDB, PMDB e PT. Ok. Então, vamos lá. A luta é acirrada, bem acirrada, inclusive. Vai para o segundo turno, mas dessa vez a Dilma leva melhor novamente. E a Dilma continua como presidente da República. Porém, a Lava Jato começa a apertar. Aí nós temos mais... E começa a apertar e começa a sair apontando para os políticos. E aí acabam se comprometendo uma série de políticos, incluindo Michel Temer, vice-presidente, Aécio Neves, senador e candidato à presidência, e entre outros personagens como Eduardo Campos, presidente da Câmara dos Deputados, que também é do PMDB, e Renan Calheiros, presidente do Senado. Esses dois personagens são importantes porque, vamos lá, nosso governo é petista. A presidência estava na mão de um petista. Bom, se você for olhar a linha de sucessão para a presidência, nós temos cinco pessoas. Presidente. Na falta do presidente, o vice. Na falta do vice, o presidente da Câmara dos Deputados. Na falta do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado. Na falta do presidente do Senado, o ministro do STF. Tá. PT, da presidência. Vice-presidência, PMDB. Câmara dos Deputados, PMDB. Senadores, PMDB. Bom, STF não tem partido. Então, PMDB estava rodeando a liderança do Brasil, a cadeira da presidência, o poder. E a Operação Lava Jato não estava colaborando. Tanto que os 3 PMDBistas que estavam na sucessão do poder estavam sendo investigados pela Lava Jato. O que acontece dessa vez? Novamente, o povo, dessa vez, vai às ruas. Só que dessa vez não é o mesmo povo que foi em 2013. Por quê? Estamos em 2015 aí, tá?
Na verdade, é um povo completamente diferente, porque o pessoal que marcou as passeatas em 2013 foram principalmente estudantes. Em 2015, foram pessoas mais digamos, da classe média alta para a classe alta, que foram para as ruas, e com um apoio muito grande de empresários, que conseguiram ter apoio financeiro também para as manifestações, o que contribuiu bastante para digamos, o poder. E eles também tiveram um apoio muito grande da mídia, coisa que o pessoal de 2013 não teve. Então, digamos, o discurso deles foi mais visto, foi mais divulgado, foi mais imponente do que o pessoal de 2013. Não significa necessariamente que foi melhor. E aí eles já vieram com uma palavra na boca: impeachment. O pessoal de 2013 não veio com essa palavra na boca. Eles vieram com o fim da corrupção. Tiveram vários tipos de movimentos, desde feministas, desde movimento LGBT, desde movimento anticorrupção, movimentos de estudantes, professores, etc. O pessoal de 2015 veio com uma palavra apenas na boca: impeachment. E aí aí o bicho começou a pegar. Com tantas manifestações populares e todo o corpo político atuante brasileiro no pé, o Eduardo Campos, presidente da Câmara dos Deputados, que já não era lá muito fã de Dilma, eles não se davam muito bem, decidiu aceitar os pedidos de processo, decidiu aceitar a denúncia de impeachment da presidente Dilma. Tá, qual que é a questão dessa vez? Impeachment necessita de quê? Um crime. Né? Não pode ser... Não é simplesmente estou insatisfeito com o governo, vou pedir o impeachment. Não. Precisa de um crime. E essa foi toda a questão a respeito do impeachment relacionado a Dilma. Houve ou não houve crime de Dilma? Bom, muitos diriam que sim, seria o crime de responsabilidade dadas as pedaladas fiscais que ela fez durante o governo dela. Mas muitos vão considerar que essas pedaladas fiscais, na verdade, não consideram um crime de responsabilidade. É só desvestir um santo para vestir outro, não é necessariamente um crime. Porém, independente disso ou não, essa questão sobre o brasileiro precisa saber votar melhor. Porque as pessoas que tiveram atuando, a voto não era direto, a população não simplesmente votava no impeachment, ia na urna e votava a respeito do impeachment. Quem decidia isso é o corpo político brasileiro, que era uma grande parte estava sendo investigado pela Lava Jato. E uma grande parte estava sendo apoiada pelo PMDB e o PSDB, entre aspas, coligado nessa derrubada do PT. E sim, o alvo deles era o PT. Então o problema da Dilma não era que a Dilma estava cometendo ou não corrupção, ela era petista. Eles estavam atrás do PT. E ficou muito claro durante as votações da Câmara dos Deputados a respeito do impeachment que o pessoal não citou nem mesmo a palavra crime de responsabilidade, a expressão crime de responsabilidade. Eles votaram contra a Dilma, a favor do impeachment, por questões meramente pessoais, meramente oportunistas. E aí foi votação e dessa vez foi aceito o impeachment e a presidente foi afastada e dessa vez sai PT do poder, entra PMDB no poder. Até aí, nosso Game of Thrones está bem interessante. Tá, onde nós chegamos? Bom, vamos primeiramente, lembra daquelas informações que eu pedi para você segurar da Companhia do Vale do Rio Doce? Então, em 2015, uma barragem da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais, cede saindo, destruindo tudo o que é ao redor com água e minério, inclusive vários afluentes e o Rio Doce e o oceano, causando o maior desastre ambiental no Brasil, talvez um dos maiores desastres ambientais no mundo. E adivinha quem é dona de metade da mineradora Samarco? Segura a informação? Vale! Não mais Companhia do Vale do Rio Doce. Na verdade, numa ironia onde não só a Vale removeu o Rio Doce do seu nome, como removeu o Rio Doce do mapa. E foi um auê, obviamente, né? Então, valeu, Fernando Henrique. Bom, enfim. De qualquer forma, nós estamos aí no governo Michel Temer. E vamos voltar agora do flashback para a situação onde estamos agora, a guerra que aconteceu em Brasília em dia 29/11. O que aconteceu? Qual que é a situação? Bom, o governo, entre muitas coisas que o governo Temer fez, ele decidiu fundir o Ministério da Educação com o Ministério da Cultura, que enfraqueceu os dois, e obviamente já deixou as pessoas relacionadas, que se preocupam com isso, putas.
e decidiu agora criar a PEC 55, que congela uma série de investimentos. Vamos explicar mais ou menos. Ela prevê um teto de investimento em uma série de áreas, como, por exemplo, educação e saúde. Que significa que durante 20 anos. O que significa que durante 20 anos nós teremos um limite de dinheiro investido para essas áreas. Então, independente do presidente que for, mesmo que seja outro presidente de qualquer partido político, ele não vai poder investir mais do que um certo limite nessas áreas, o que vai limitar consideravelmente o desenvolvimento dessas áreas. Então, por exemplo, o presidente vai chegar assim, minha proposta de governo é investir na educação. Não, não é. Não pode. Ele não vai poder investir na educação durante 20 anos. Porque é uma PEC, é um projeto de emenda constitucional. Que significa que eu vou pegar a Constituição, que é a coisa mais sagrada que existe num país, é a Bíblia, né, do país, e vai estar lá escrito dizendo, regra, não pode ser mexido. E vai afetar a educação e saúde, que a gente já sabe no Brasil, já é uma coisa problemática. Então, assim, é meio complicado. Bom, qual que é a motivação de ele ter feito coisas como isso? O Brasil está em crise, o Brasil está precisando pagar dívidas, o Brasil está precisando de dinheiro. Então ele está dizendo, vamos economizar. E vamos criar um projeto que vai nos garantir uma economia no sentido de poupança mesmo, de poupar dinheiro durante 20 anos. Porque aí a gente não vai ter ninguém para chegar e falar assim, vou gastar dinheiro com isso e a gente não tem dinheiro para gastar com isso. Entendeu? É mais ou menos a ideia dele. Porém, é muito questionada, já que ele propôs limites orçamentários para certas áreas e outras não. E essas outras não, que foram meio, tipo assim, debatidas. Eu não vou entrar em detalhes a respeito disso. Porque eu quero falar mesmo da educação e da saúde, gente. E aí, colocou esse teto na educação e na saúde. Por que não dá para ter um teto no investimento de educação e saúde? Bom, o país está em crise. E como que o país vai sair da crise? Existem várias maneiras que você pensar de um país sair da crise, mas uma maneira, com certeza, muito eficiente é investir em educação. Mas investimento de educação é investimento a longo prazo. Você não investe em educação para resolver o problema agora, você investe para resolver o problema lá no futuro. Por quê? Porque o Brasil precisa de emprego, o Brasil precisa de pessoas com capacidades mentais para poder gerar soluções para tirar o Brasil da crise, para gerar dinheiro, para poder gerar uma série de coisas, para fazer um país funcionar mesmo, para fazer funcionar igual a máquina que ele precisa funcionar. Você precisa de pessoas para fazer isso, pessoas que pensem para poder fazer isso. Você não pode ter um monte de gente alienada, burra, que não sabe fazer nada. Porque isso só vai afundar o país não vai conseguir sair do chão se ele não tiver pessoas preparadas para isso. Então você precisa investir em preparação. Uma série de países investiram. Na verdade, os 3 países que mais se destacaram no século XX, que foram os Estados Unidos, a União Soviética e a Alemanha, eles tiveram uma das características que fizeram eles serem grandes potências e tiveram um papel tão alto na história do século XX, foi o fato de que eles investiram em educação. A Alemanha tinha um investimento muito alto, tinham grandes profissionais trabalhando nas questões, mesmo a gente falando que a Alemanha nazista era um problema do mundo, tinha grandes profissionais trabalhando. Na União Soviética, da mesma forma, os Estados Unidos e a União Soviética fizeram uma batalha épica para ver quem conseguia dominar a Lua e necessitava de pessoas com capacidade mental, com pessoas com capacidade de poder colocar esses planos em prática. O Brasil precisa de pessoas assim. Só que se você limitar a educação, você vai limitar pessoas para poder fazer isso. Não vai necessariamente... você vai, na verdade, o que vai acontecer não é necessariamente você vai destruir a educação, você vai elitizar a educação. Porque a elite é uma parte muito pequena do Brasil e ela concentra a grande quantidade de dinheiro que está circulando no país. E aí a educação pública, que é a educação que o governo se dispõe a investir, ela garante que o pobre, a pessoa que não tem dinheiro para poder investir em educação particular, consiga colocar as pessoas lá. É claro que nem sempre, a maioria das pessoas que estão em faculdades federais são pessoas com uma renda financeira pelo menos um pouquinho mais alta. O pobre realmente ainda está um pouco segregado nessa área, mas já dá uma chance, entendeu? E, de fato, a educação precisa de dinheiro. Tem certas áreas que são muito teóricas, né? Mas tem áreas que precisam de dinheiro mesmo, principalmente áreas relacionadas a ciências, relacionadas a ciências biológicas, as ciências exatas, elas precisam de um pouco mais de dinheiro por causa de maquinários, toda essa situação. Gente, eu fiz faculdade de cinema. Eu tive que investir uma grande quantidade de dinheiro em equipamentos, por caso contrário, eu não conseguiria fazer nada, porque ele precisa de equipamento, ele foi faculdade de cinema.
Então, de fato, precisa de investimento mesmo, educação. E aí você vai segregar. Então, só o rico vai ter acesso à educação nesse ponto. E aí vai ter, e querendo ou não, como a elite é um número muito pequeno de pessoas, então um número muito pequeno de pessoas vai concentrar a solução do Brasil, o que ainda vai limitar, você não vai conseguir fazer com que o país estenda, já que tem um número muito limitado de pessoas para poder capazes de fazer isso. Além de você dificultar uma série de áreas, porque você vai aumentar o desemprego, porque vão ter pessoas menos pessoas especializadas nas áreas que vão ser necessárias. Você vai aumentar a miséria, porque vão ter menos pessoas especializadas, menos pessoas trabalhando, menos pessoas capazes de fazer o país desenvolver e desenvolver pessoalmente. E vai criar uma desigualdade social muito grande que depois vai ter que ser combatida no futuro. E você vai fazer isso por 20 anos, ou seja, você está... Um investimento que já é a longo prazo da educação, você está cortando a longo prazo. Ou seja, vamos imaginar que se em 20 anos você fudeu com a educação no Brasil, vai precisar de, sei lá, mais outros 20 anos para recuperar a educação do Brasil. Então, para chegar na estaca que nós estamos, no ponto que nós estamos hoje, vão ter um loop de 40 anos no país para poder chegar ao que está hoje. Entendeu? Esse sistema foi aprovado. Isso sendo otimista, entendeu? Sendo otimista. Então, não, é uma coisa muito complicada. O país não vai andar para frente com a educação. Eu não sei por que as pessoas simplesmente não pensam nisso. Assim, por que não conseguem imaginar que isso é autossabotagem? Na verdade, o brasileiro é um pouco burro, porque corrupção é autossabotagem. Roubar dinheiro do país onde você está é roubar dinheiro de si próprio. Você está comendo a estrutura da sua casa, igual um cupim. Você está roendo... É uma autossabotagem, né, gente? Eu não consigo entender por quê. Mas é claro que a gente só pensa na gente, a gente não pensa que o coletivo afeta o pessoal, então eles estão bem, né? Eles ainda têm dinheiro, os filhos deles ainda têm capacidade de ter educação, então, né, eles acham que tá tranquilo. E a saúde é outro problema grande. O Brasil, uma das coisas que eu mais tenho admiração no Brasil é o fato da saúde ser pública, a gente ter capacidade de ter o SUS. Todo mundo reclama do SUS. Gente, eu já fui pro SUS. Eu já fui parar no hospital do SUS. Eu fiz uma cirurgia de coração, que, ó, tem uma cirurgia de coração, tem a cicatriz aqui, vai provar que foi toda feita pelo SUS. Entendeu? O SUS é importante. Queda de luz. Que bosta. Queda de luz. Eu fiz uma cirurgia pelo SUS. E o SUS é eficiente, funciona. Agora você vai tirar dinheiro do SUS, velho. O SUS já tem pouco dinheiro, pouco investimento. Você vai tirar mais dinheiro do SUS. Então vão ter mais pessoas morrendo. Então vai ter um nível de miséria muito maior. E uma das coisas que o governo petista mais se orgulha é de ter diminuído a miséria no país. Então, você vai, tirar o investimento que outros partidos, que o PT demorou 12 anos para poder, mais de 12 anos para poder colocar no país, você vai lá e destruir, você vai pisotear, entendeu? Não é favorável à população, eu sou contra. Então, acontece que a população está irada por causa disso, a população que se preocupa com isso está irada, então eles foram para as ruas. E, obviamente, o Brasil tem o histórico da ditadura militar, então, obviamente, a polícia ia lá com força em cima de todo mundo, assim como foi em 2013. Então, eles foram super truculentos e violentos. Independente se foi culpa da polícia ou não, eles foram a mando de quem ou não foi o que aconteceu. A gente já tem esse histórico para poder saber como a coisa funciona. E a PEC tá lá tramitando e ninguém tá falando a respeito dela, ninguém tá discutindo. Aí teve a questão do aborto, que tomou todas as discussões possíveis, não que a gente não deva discutir o aborto, mas a questão da legalização do aborto é uma coisa que dá para ser discutida em outras ocasiões. A gente está à iminência de um desastre de 20 anos no país, então a gente precisa de atenção para essa parte. E aí eu tô indignado falando isso. Eu com certeza devo estar falando bastante... merda, então se eu estiver falando alguma merda, vocês podem comentar. Eu acho que o importante é discutir mesmo, colocar o assunto em pauta. Enquanto o assunto for discutido, estiver sendo fermentado na cabeça de todo mundo, é assim que as coisas vão poder ter uma possível melhora. O que não pode é o assunto ser segregado, o assunto ser excluído da mídia, e isso não pode. Então alguém tem que falar. Então por isso que eu realmente senti necessidade de parar meu vídeo para poder fazer essa parte, criar essa história. Então eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo tá imenso, eu vou ter que dar um jeito de editar ele de uma maneira funcional. E é isso. Muito obrigado e